Olá! Hoje eu vou te mostrar uma das obras-primas do românico europeu. E ela fica em Taúl. E onde fica Taúl? Por assim dizer, é um bairro distante do município do Vall de Boí, em Lleida, na Catalunha. E por isso a pronúncia aí é complicada. Nessa região, há várias igrejas, pequenas igrejas românicas edificadas em pedra entre os séculos 11 e 13. E desde o ano 2000, essas igrejas integram a lista da Unesco do Patrimônio Mundial da Humanidade. Mas por que elas estão nessa lista? Porque abrigam dentro tesouros. Entre eles, nossa obra de hoje. Esse afresco da igreja de San Clemente de Taúl. O que você está vendo é um mapping, uma projeção das pinturas que antes estavam nessa parte da igreja e que foram transferidas da parede, porque era um afresco, para uma tela, colocada atualmente no Museu Nacional de Arte da Catalunha. Essa pintura está dominada por quem? Por ele, Pantocrator, essa representação clássica de Cristo, e a palavra significa todo-poderoso, onipresente. Como nós vemos o Cristo nessa representação? Com uma mão ele abençoa e normalmente com a outra ele segura as escrituras sagradas. Na maioria das vezes está entronizado, além de estar enquadrado dentro de um círculo, uma espiral conhecida como mandorla, que vem do italiano e significa amêndoa. Essa mandorla simboliza as portas do céu abrindo-se, como traz o livro do Apocalipse. Portanto, é uma via de conexão, entre o mundo celestial e o terrenal. Também já se relacionou essa forma com o genital feminino. Junto ao Cristo, mas fora da mandorla, era costume representar os tetramorfos, a alegoria dos 4 evangelistas. Primeira vez que aparecem esses evangelistas nessa forma é no livro de Ezequiel. Cada um está associado a uma criatura, normalmente com asas. Tem variações, tá? Você vai ver variações, então se não é a que você está acostumado, não se preocupem que existem variações. Mas o normal é que Marcos esteja representado como um leão, simbolizando a força da vontade de Cristo. Mateus como um homem, mais homem, portanto, do que divindade, alguns também dizem um anjo. João como águia, simboliza o profundo pensar de Cristo. Lucas como um touro. Os touros têm um coração forte, então representaria aqui o sentimento de Cristo. Eles aparecem assim em muitas pinturas medievais. Então, na hora que você conhece, que você reconhece essas alegorias, é super interessante porque abre aí na sua frente um novo alfabeto que te permite o quê? Ler essas imagens. No nosso afresco, o Mateus ele segura um evangelho, o João uma águia e o Marcos e o Lucas, como vocês podem ver, estão retratados como figuras de meio corpo e acompanhados pelos seus animais, o leão e o touro. Acho importante a gente ter em mente que na arte românica eles não queriam imitar a natureza, se aproximar da realidade, até porque um simples homem, como ia emular o Todo-Poderoso? Além do que, nessa época, a maioria dos fiéis era analfabeto. Então eles se aproximavam das escrituras sagradas através dessas pinturas, que deviam ser claras e não dar margem à dúvida. Daí você olha para elas hoje e fala assim, mas eu não entendo nada do que está pintado. Porque hoje nós somos
quase analfabetos visuais. Sabemos ler os signos linguísticos, mas não os visuais, os icônicos. E naquela época era o contrário, eles sabiam ler o que estava pintado. Então era mais fácil. Além do que, na arte românica, né? Porque aí o que acontece, gente? Eu preciso fazer um parênteses. E por isso hoje nós somos mais facilmente manipuláveis. Porque estamos cercados por imagens que não sabemos ler. A gente tem que arrumar isso. E a história da arte te ajuda a entender essas imagens, viu? Deixa a dica. Além do que, na arte românica, os artistas tinham que se adaptar às arquiteturas. Porque essas pinturas estão dentro das igrejas, que tem côncavos, convexos e irregularidades. Eles também tinham que seguir regras estritas. Por exemplo, os personagens mais importantes, isso a gente vê aqui também, tinham que ser muito maiores que os demais. Totalmente antinatural. E nessa vibe ainda do antinatural, usavam cores planas, estridentes e reais. E fundos, na maioria das vezes, monocromáticos. Não vamos colocar algo que dificulte a interpretação do que se está sendo visto. E qual seria o livro que eu vou te recomendar hoje aqui, relacionado com essa obra? A editora 34 tem uma coleção incrível intitulada A Pintura. São 14 volumes, eu tenho esses 6 aqui. E o volume 2 é A Teologia da Imagem e o Estatuto da Pintura, onde os autores, segundo a própria editora, dão acesso ao que poderíamos chamar de uma história medieval da visão. Olha que interessante. E essa coleção, ela nos traz textos super importantes e teóricos, críticos, artistas da época, de forma didática. Por isso eu tinha que recomendá-la para vocês. Além do que, eu quero fazer uma aclaração antes de finalizar o vídeo. Quando eu comecei esse programa, minha ideia realmente era trazer todas as obras alinhadas aí no livro Mil e Uma Pinturas para Ver Antes de Morrer. Mas eu achei que teve um momento, principalmente nesse começo, que ela ia começar a ficar um pouco repetitivo e me deparei com um grande problema. Muitas das obras citadas são quase desconhecidas no Ocidente, o que significa que é difícil conseguir informação e às vezes uma imagem em boa resolução dessas obras. Além do que, eu não sou especialista em arte oriental, e sim em arte ocidental, e não queria trazer para vocês achismos, sabe? Eu acho que, porque a leitura dessas obras também é diferente. Então eu decidi que algumas não vão aparecer por aqui, mas para que você saiba quais são elas, eu criei um artigo no meu site arte365.com.br, onde estarão todas, e assim você pode consultar esse artigo de forma fácil e clara. E com essa aclaração, essas belezuras, eu deixo vocês aqui das Canárias com um beijo no coração.